Pedimos que cada um de vocês possam ficar de pé para nós acolher Jesus. Agora, neste momento, que cada um possa se ajoelharem. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era tão desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele,
tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir um êxito à vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo dos vizinhos e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio.
e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve ao muro onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu já luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Ao proclamar o Evangelho, não há resposta hoje, é o silêncio. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Sidrom. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer,
saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus, tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que o trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados e os comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe perguntou: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Responderam-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e o colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse a Jesus: Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, e os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu:
Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever o letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a tua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim concederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos acolheram consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja bebida de vinagre e o levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabia que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que os transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que o colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instante. Estamos em um dia especial, em que a igreja nos convida a meditar sobre a importância de um Deus que se fez homem, e que nós matamos. Daí podemos pensar assim, não, mas isso faz 2000 anos, quem matou foram os judeus. Não, nós continuamos matando Jesus até hoje. Com nossas atitudes, com os nossos pecados, com a nossa omissão em não permitir que Ele conduza a nossa vida em todo momento, em todo lugar, em todo instante. Crucificamos o Senhor. Hoje a igreja, ela permite que aqueles que beijarem a cruz, em uma semana confessarem os pecados, em uma semana participarem de uma missa e rezarem pelas intenções do Papa, conseguem conquistar indulgência plenária. O que significa isso? O perdão total dos pecados. Só que tem que confessar, né? E aqueles que já confessaram de uma semana para cá, a confissão é válida. Então, para esse seria o beijo da cruz hoje à tarde, participar de uma missa e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai pelas intenções do Santo Padre. Nós temos um destaque que começou lá em Gênesis. Deus criou o homem num jardim.
Adão e Eva. Está lá em Gênesis. O evangelista João, que foi aquele que foi aos pés da cruz, o discípulo amado, e que Maria foi entregue para ele e para todos nós, ele inicia o evangelho falando que eles estavam num jardim. Bem no início do evangelho. Quem tem um folheto pode ver. E ele encerra dizendo que Jesus foi enterrado num jardim. É a nova criação que começa com a morte de Jesus. Por quê? Porque a primeira criação, pela negativa de Adão e Eva, todos nós temos que passar pela morte. Então, através da morte de Deus que se fez homem, ela é vencida. Só que temos que passar por ela para ir para a vida eterna. Eu faço uma colocação que fiz na celebração de ontem à noite, que eu vou fazer amanhã à noite e domingo à noite. Quem de vocês garante que ano que vem vai estar aqui na Páscoa? Será que não é essa última Páscoa sua, da tua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Como é que foi a tua quaresma? Que talvez tenha sido a última também. Houve um aumento de oração, de jejum, de caridade. Que ontem teve uma representação, que na realidade não era um teatro, nem o que proclamamos aqui não foi um teatro. Do lava-pés da caridade. Alguém já viu a imagem de Jesus, como ele ficou quando foi sepultado? Como ele foi dilacerado o corpo dele? Alguém já viu essa imagem? Já viram? Não? Então vamos começar por aqui. Cada um vai olhando, e depois eu quero levar de volta para casa, tá? Cada um vai olhando e vê como é que o corpo do Senhor ficou. Olha, faz uma oração e passa adiante. Porque diz bem claro, na primeira leitura, Isaías, 400 anos antes de Cristo, ele descreveu como seria o próprio servo sofredor. Ele diz bem claro de que foi pelos nossos pecados que ele sofreu. E continuamos a ter uma vida sem compromisso. Queremos ir para o céu, mas sem compromisso. É só pegar um exemplo de quem tem mais de 50 anos de idade. Durante a quaresma, nem rádio podia ligar. Sim ou não? Se preparava comida na quinta-feira para comer na sexta. Não se varria a casa. Porque Jesus estava morto. Hoje não era para comer peixe, era para fazer jejum. Ah, mas eu não sabia. Se Deus te der a graça do ano que vem estar na Páscoa, já sabe que não pode. É para fazer jejum de uma das refeições mais importantes, seja almoço, seja janta. Ainda dá tempo. Vocês viram como ele sofreu? Arrancaram um pedaço de carne dele. Tudo porque ele quer nos amar. E esse amor não é correspondido. Espero que amanhã à noite,
mesmo sendo uma celebração longa, estejamos nós que estamos aqui. Porque senão nós deixamos de lado a cruz. Não é porque se viermos estamos carregando a cruz, não é isso. Nós estaremos perdendo o sentido da Páscoa, que é a passagem. E que se vocês se recordarem bem na primeira leitura ontem, tinha que matar um cordeiro sem mancha e untar a porta com o sangue do cordeiro. Foi ou não foi? E quando o anjo passasse e visse o sangue do cordeiro, ele não mataria o primogênito. Foi a última das pragas, para a libertação da escravidão do Egito. Se nós pegarmos um umbral de uma porta, ou seja, o portal, e puxarmos a parte de cima para o lado, ela se transforma numa cruz. É ou não é? E o sangue do cordeiro passa a ser o quê? A cruz que nós vamos beijar. Domingo passado nós exaltávamos, rei, rei, Hosana, ao filho de Davi. E hoje a gente diz Barrabás. Barrabás. Então a história se repete na nossa vida, no dia a dia. O mais difícil, e foi o que hoje, durante o dia eu fui preparando e vendo os autores sobre essa celebração, é que nós não sentimos nada. Nada. Uma única vez eu vi, na Canção Nova, uma salmista, quando foi cantar o salmo, ela começou a chorar porque sentiu mesmo: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ela cantou o salmo todo chorando. A gente tinha que chorar porque nós matamos um Deus. Nosso coração continua um coração de pedra. Eu estou me colocando junto. Eu tinha que sentir alguma coisa. Eu tenho que pedir para Deus para sentir isso. Porque senão, é uma história de 2000 anos atrás. Não uma vivência plena de alguém que se entregou na cruz por cada um de nós. E que nos convida a fazer essa experiência. Hoje mesmo, enquanto nós estávamos aqui esperando para começar a celebração, era para ser silêncio. A gente ouvia um zum, 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 zum. Vamos levar a sério a casa de Deus ou não? Daí vai dizer: não, mas Jesus não está aqui. É a casa dele. Ele não está aqui porque às 3 horas da tarde, o que fizeram com ele? Morreu. Tanto é que o Frei Gilson, agora na próxima madrugada, e graças a Deus eu consegui acompanhar os 40 dias, não vai ter o Santíssimo exposto, porque Jesus está morto. A gente teria que levar esse silêncio até amanhã, quando começar aqui. Que horas vai ser? 7h30 ou 7? 7? Porque até lá Jesus está enterrado. Mas não, amanhã a gente passa no centro de Vilhena, está todo mundo comprando, vendendo, está como se tudo tivesse normal. Iniciando uma festa que não poderia iniciar. Então teria que se estender não somente a sexta-feira, que nem a senhora falou. Ontem até uma mulher na São José disse assim, e não podia nem pentear o cabelo. É isso aí mesmo? Meu Deus, ia descabelado para a igreja? Eu não sabia disso. Não, e foi falado mesmo, num que falou, que eu estava preparando a liturgia, ele disse que vocês mesmos podem perceber que o tempo hoje estava diferente. Estava ou não estava? E nem os pássaros cantam. Vocês perceberam isso? A natureza sabe o que nós estamos vivenciando. Nós não. Nós não.
Católico meia boca vai para o inferno. Jesus disse, a porta é estreita, poucos vão passar. Eu quero ser um dos poucos. Mas do jeito que eu estou levando, não tem como chegar lá. Mas estou tentando. O convite também de Jesus foi o quê? Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Nós valorizarmos a esse Deus que se entregou na cruz por cada um de nós. E que o salmista vai nos dizer: tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Algo a gente tinha que sentir hoje. Se não sentimos, vamos pedir para o Senhor para a gente sentir. É importante isso. E amanhã sim, Ele vence a morte. E daí estarmos todos nós, e espero que tenha pelo menos essa lotação para mais, porque você vai convidar as pessoas para vir aqui. Daí sim, ouvir a história do povo de Deus e proclamar a vitória. E Jesus cumpriu a promessa que nós vivenciamos ontem à noite. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Daí Ele cumpriu a promessa: eis que estareis convosco todos os dias até o fim dos tempos. A instituição do sacerdócio ontem, que temos que rezar pela perseverança dos nossos sacerdotes, porque sem eles não vai ter Jesus eucarístico. Orarmos pelas vocações. Tudo isso eu estou falando porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. E pede que a gente tenha essa experiência. Indo para o passo a passo e juntando os 4 evangelistas. Jesus deu o pão para Judas. Lavou os pés de Judas. E Judas não se arrependeu. Pedro e Judas tiveram algo semelhante. Judas entregou Jesus por 30 moedas. E no evangelho do domingo passado foi dito que com essas 30 moedas compraram um campo. Lembram de domingo? Esse campo está até lá hoje. No meio de Jerusalém, ninguém construiu coisa nenhuma, tamanha a maldição. Pedro negou 3 vezes Jesus. Só que Jesus depois vai na beira do lago, diz: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E perdoa Pedro. Judas não teve a coragem de pedir perdão. Em seguida, eles foram da Santa Ceia para os Montes da Oliveira, no Getsemane, onde Jesus pegou Pedro, Tiago e João e disse: vamos comigo orar. E os outros discípulos ficaram mais distantes. O que aconteceu? Jesus foi pelo lado humano e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas pelo lado divino dele: não faça a minha vontade, faça a tua. E a cada vez que ele dizia isso, ele ia lá ver os 3 discípulos mais amados. Como é que eles estavam? Como é que eles estavam? Qual foi a advertência que Jesus deu a eles? O que Jesus falou?
não conseguiram ficar 1 hora. Foi isso, né? Comigo? Daí sim, Jesus já estava dizendo para cada um de nós que participou ontem, que de ontem de noite até hoje, 3 horas da tarde, você conseguiu ficar 1 hora aqui com Jesus? Porque senão ele falou o mesmo que falou para os 3. E a cada quinta-feira nós temos a chance de ter 1 hora com Jesus. O ano inteiro. 7:30 da noite, é isso? E certamente Jesus está dizendo até hoje para cada um de nós, não consigo ficar 1 hora. A gente quer viver eternamente com Ele, mas não dá nem 1 hora por semana para Ele. Em seguida vem Judas e dá um beijo e entrega Jesus. Daí vem a negação de Pedro 3 vezes. Daí vem o povo, solta Barrabás. Daí vem a flagelação dessa imagem que vocês estão vendo aí, como é que o Jesus ficou. Cada chaga é amor que Ele dispensou a cada um de nós. Que a gente possa, nessa tarde, pedir ao Senhor que nos auxilie a transformar essa história numa vivência real de conquista de vida eterna. A buscar ainda, se conseguir, quem não confessou, confessar ainda. A voltar a se reconciliar com o Senhor. A continuar a prática do jejum, da caridade e da oração. Termos momentos diários de oração com o Senhor, de intimidade. Para mim mesmo, colocaram lá na auxiliadora, da 1 às 2 da manhã, seminarista e diácono. Daí eu disse, eu não vou. Não porque era 2 horas da manhã, porque depois fiquei com o Frei Gilson, mas era porque eu vim 1 hora antes aqui para adorar o Senhor. Para que Jesus pudesse me ajudar a conduzir as almas que Ele confiou hoje para o céu. A buscar essa intimidade com Ele. É muito bom ser conduzido pelo Senhor. Só que a gente tem que saber que as dificuldades vão continuar a existir e talvez vão ficar piores. Mas a vitória é sempre maior à medida que cada provação vier em nossa vida. Se permitirmos Ele conduzir a nossa caminhada de fé. Se permitirmos Ele conduzir a nossa família. Se permitirmos Ele conduzir a missão que Ele confiou a cada um de nós, e que um dia Ele vai cobrar o que você fez com o teu talento. Senão, estamos continuando a crucificar o Senhor. Estamos continuando a dizer, crucifica-o, crucifica-o. Estamos continuando a escolher Barrabás. Que através dessa liturgia, em que Jesus está morto, e no 3º dia Ele vai ressuscitar, daí a gente diz assim, como é que foi o 3º dia? De hoje até amanhã à noite dá 3 dias? Sim ou não? Dá ou não dá 3 dias? Dá? Sabia que dá? Porque às 18 horas sempre começa um novo dia. Então das 3 até às 6 da tarde é o 1º dia.
Das 6 da tarde de hoje até as 6 da tarde de amanhã, o que é? Segundo dia. Ele ressuscita na madrugada do terceiro dia. E quer ressuscitar na nossa vida. E que a gente venha ter essa experiência amanhã. Fazer o possível de manter momentos de meditação e de oração até o momento que começar a celebração. Começarmos a respeitar a casa de Deus. E tudo aquilo que eu falei. Buscarmos cada vez mais a Jesus crucificado. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. Por mim, por você, por cada um de nós. Ele deseja essa entrega total. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora um momento especial, em que nós temos oração pela igreja, pelo Papa, pelos judeus, pelos que creem em Deus, pelos que não creem em Deus. E a cada momento da oração, nós vamos fazer um momento de silêncio para orarmos nessa intenção. Inicialmente, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila pela sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar pelo Santo Padre, o Papa Leão. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Em silêncio, ore pelo Papa. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes. Que escolhesses para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar por todos os membros da nossa igreja. Oremos pelo nosso bispo Dom Norberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja,
escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar pelos catecúmenos que irão receber o batismo agora no sábado de Aleluia. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos orar agora pelos judeus, o povo escolhido por Deus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade,
e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar pelos governantes. Vamos orar pelo nosso Brasil. Sempre. Dias difíceis virão. Oremos por todos os nossos governantes. Que Deus nosso Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Nossa Senhora nas revelações diz que vai ter sangue no Brasil. Vamos orar, intensificar as orações para que isso não aconteça, para a conversão do povo brasileiro. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos orar por todos os que sofrem. Que você possa colocar diante do coração do Senhor aquela pessoa que necessita de oração e que está em sofrimento. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora o diácono vai pegar a cruz, vai proclamar 3 vezes, cantando Eis o lenho da cruz, e vocês respondam, vinde, adoremos. E em seguida teremos o beijo da cruz.
Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz, pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai
a Santa Cruz. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também na terra louvemos a Santa Cruz. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores a Santa Cruz. Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus, sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Sinal de esperança e vida, o lenho da Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo o sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz, pagando as nossas culpas, é rei pela sua cruz. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus quer se entregar a cada um de nós e cumprir a promessa que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos recebê-lo com o coração contrito e principalmente aqueles que estão preparados no estado de graça para receber o corpo do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje é minha presença junto a todo sofredor. Onde está o irmão, meu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de defesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. O aviso é que amanhã, 7h, né, da noite, 7h, às 19h, terá a celebração que se chama a celebração da Vigília Pascal. Porque essa celebração, por certo, começaria às 6h da tarde e terminaria às 6h da manhã, que se chama Vigília, para ver o Senhor ressuscitar, né? Mas ela é bem menor, em torno de 2 horas por aí, para fazermos a nossa experiência com o próprio Senhor e a sua palavra e participarmos da sua ressurreição. Todos estão convidados. Que nós permaneçamos em oração, em silêncio, até amanhã. Faça o possível. Isso é um pedido do próprio Senhor. Respeitarmos. Antigamente, que a gente não tinha tanto conhecimento da palavra de Deus, o respeito era muito maior. Hoje em dia que temos bastante informação, a gente não vai atrás das informações. E a gente acaba sendo desinformado e querendo que a igreja se adapte à loucura do mundo. E na realidade nós temos que deixar a loucura do mundo e ficarmos loucos pelo amor do Senhor. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Inclinai para receber a bênção. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo.
que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de Santo Antônio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja e afaste todo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até Pedimos, amanhã, às 7h da noite. pedimos que cada um que vier à celebração possa trazer a sua vela. Quem está com a imagem de Jesus